Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Nós estamos na nossa segunda mensagem da nossa nova série, que é um novo livro da Bíblia, e nós aqui na Home Church amamos estudar a Palavra de Deus, palavra por palavra, versículo por versículo, e nós estamos embarcando aqui no nosso terceiro livro consecutivo, e nós estamos estudando página por página, personagem por personagem, história por história. E semana passada nós estamos agora no livro de Ruth. Se você ainda não achou na sua Bíblia, pode procurar, pode começar a folhear a sua Bíblia aí e já encontrar aí o capítulo 1 de Ruth, e já nós vamos estar fazendo a leitura do texto. E semana passada nós fizemos uma leitura contextual, olhamos os personagens, olhamos o contexto, olhamos a história. Então eu posso dizer que nós nos situamos na história. Eu queria que você, como uma pessoa do século 21, se colocasse na pele de alguém lá do Antigo Testamento, milhares de anos antes de nós, e que nós pudéssemos entrar nessa história verdadeiramente e aprender com esses personagens. Essa foi a ideia da semana passada. Então eu te dei contexto, falei para vocês do significado dos nomes, das cidades, dessa transição de uma cidade de uma terra prometida, onde mana leite e mel, terra da promessa de Deus, para uma terra que o salmista vai dizer que é considerada como uma lixeira, que é uma terra que começou, o nome Moabe vem lá de Ló, numa relação incestuosa com a sua filha mais velha, e nós temos todo esse contexto, e foi importante nós entrarmos nisso. Mas hoje, nós ainda temos mais duas mensagens aqui no capítulo 1, hoje, semana que vem, para embarcarmos no próximo capítulo. Mas hoje eu quero fazer uma leitura meio panorâmica do capítulo 1, ok? Então nós vamos olhar de cima para baixo, como se estivéssemos viajando de helicóptero, assim, pela passagem. Nós vamos fazer uma leitura de cima para baixo e tentar resumir esse primeiro capítulo em alguns temas e alguns princípios. Essa é a minha intenção hoje pela manhã, amém? Semana que vem nós vamos terminar esse capítulo e começar esse segundo capítulo, que a história continua, tem um final extraordinário, e nós queremos aprender com isso. Acharam aí Ruth capítulo 1? Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? Ruth capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? 3, 2, 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome naquele país. Por isso, o homem de Belém, cidade da região de Judá, levou sua mulher e os seus 2 filhos moravam naquele tempo, um país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimelec, e era sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Naor e Quilion. Essa família era de Efrata, que ficava perto de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Depois, Elimelec morreu e Naor ficou com os 2 filhos e casaram com uma sua amiga. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Naor e Quilom também morreram, e Naor ficou sozinha com seus filhos e marido. então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Ruth, novos começos. Se eu pudesse dar um subtítulo a essa série, assim dizendo, eu usaria o título de Deus está preparando ou arrumando as decorações para o Natal. Por quê? Pense nisso. Sem Ruth o Natal não existe. Talvez até o 4º capítulo do livro você vai entender isso perfeitamente. Mas o fato é que o que Deus está fazendo através dessa história, num lugar de caos, num lugar sem esperança, num lugar de depravação total do ser humano, não há rei em Israel, o povo vive a sua própria lei, cada um faz o que quer. Deus tem uma história que está inserida nesse contexto, que é como se tivéssemos uma linda flor no meio de um lamaçal. Ruth é essa linda flor. E Deus está, de certa forma, preparando as decorações para o Natal, porque, novamente, sem Ruth, o Natal não existiria. A história de Ruth é uma história de redenção e uma história de
esperança. Nós não estamos aqui de forma alguma, mesmo que nós tenhamos que entrar em algumas coisas hoje, tentando achar culpados nessa história. Não é esse o foco do livro. Nós estamos simplesmente vendo que tem certas coisas que acontecem nas nossas vidas. E nós precisamos não descobrir, talvez, o porquê, mas qual é o propósito de Deus em todas essas coisas. E ver que, na verdade, Deus está por detrás de cada uma delas. Nós não estamos tentando descobrir o culpado de Ruth ter terminado onde terminou, de Noemi ficar do jeito que ficou, Elimeleque, seus filhos. A história não tenta achar essas pessoas como culpadas. O fato é que nós não temos todas as respostas na vida. Você já entendeu isso? Na sua caminhada e jornada cristã, você vai chegar a um momento, provavelmente, a qual você não terá respostas para as suas perguntas. E isso é algo comum, normal. E a própria história de Jó, no Antigo Testamento, talvez o livro mais antigo da Bíblia, nos revela exatamente esse fato, que nós não estamos realmente sabendo o que está acontecendo por detrás, entre aspas, assim, das cortinas. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus está a par de todas as coisas, e Ele está em controle de cada uma delas. Paulo vai dizer aos Romanos, como nós lemos hoje o capítulo 8, antes de começar o culto, que todas as coisas cooperam, trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós sabemos que cada momento da nossa vida, cada situação, cada circunstância, está trabalhando em nosso favor, para que o quê? Para que o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, a imagem de Cristo, seja traduzida e produzida em cada um de nós. Isso é uma coisa que nós podemos confiar. Então Ruth é uma história de aceitação, uma história de redenção. Deus redime uma família no meio do caos. É uma história de amor. Eu vou falar no final dessa mensagem hoje algo que talvez você nunca reparou. Depois do que Deus diz acerca de Jesus, nenhum outro personagem, nenhum outro versículo, nenhum outro dizer na Bíblia é mais forte do que do dizer de uma nora para sua sogra. Quem diria isso, né? Relacionamentos hoje em dia entre noras e sogras não são muito agradáveis, normalmente, não é verdade? Essas disputas que existem nesse ambiente familiar entre noras e sogras. Por quê? Porque a sogra acabou de perder o seu filhinho querido. E quem a tirou? A nora. Então, muitas das vezes, nós vemos vários conflitos nesse aspecto relacional. Mas a Bíblia nos revela que talvez a segunda, depois de Jesus dizer na cruz, Deus, tudo está consumado, e nos dar esse amor que morre por nós, talvez a declaração de uma nora para a sua sogra seja a declaração mais poderosa que nós temos em todas as Escrituras. E isso é muito forte. Então hoje eu quero fazer essa leitura panorâmica, e eu quero olhar isso em 5 temas aqui, depois 4 aplicações, ok? Então aqui estão os 5 temas. Primeiro deles, liberdade total. Diga, liberdade total. Liberdade total. Segundo, fome geral. Diga, fome geral. Fome geral. Terceiro, falha boçal. Falha boçal. Quarto, funeral. Funeral. E quinto, resolução final. 5 temas aqui no capítulo 1 que nós vamos olhar hoje, ok? Então nós estamos olhando liberalismo ou liberdade total. Estamos olhando uma fome geral sobre toda a nação. Estamos olhando uma falha boçal. Tá? Se você não conhece a palavra boçal, quer dizer estúpida, sem noção. Estamos vendo funerais ou funeral. E vamos ver uma realidade final que vai nos apontar para um caminho de esperança. Amém? Então, primeira coisa, diga comigo. Liberdade total. Liberdade total. Eu quero dizer para vocês que o nosso conceito de liberdade, ele é muito falho. E, na verdade, ele contradiz a si mesmo. Por exemplo, pode um peixe decidir viver fora d'água? Se um peixe está lá no oceano e de repente fala assim, cansei de ficar debaixo d'água, vou agora para a superfície e vou começar a andar. Quanto tempo um peixe dura fora d'água? Minutos, talvez. Por quê? Porque dentro do ambiente, dentro do contexto a qual ele se insira, ele tem a sua liberdade. Então, a liberdade que é verdadeira e genuína não é, escute a palavra, um direito de você fazer o que você quer. A verdadeira liberdade não é, escute essa palavrinha, um direito de você fazer o que você quer fazer. A verdadeira liberdade, agora outra palavrinha que você precisa guardar, é um privilégio que você tem de desfrutar daquilo que Deus já estabeleceu. Ouviu isso? Liberdade não é um direito de você fazer o que você quer fazer. Liberdade é um privilégio de você viver e desfrutar daquilo que Deus previamente já estabeleceu. Por quê? Uma liberdade que você faz o que você quer fazer não é liberdade. A palavra para isso se chama anarquia.
O que é anarquia? É uma ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia, dominação ou autoridade. Ouviu isso? Uma anarquia é um sistema ou uma ideologia política que se opõe a qualquer hierarquia, ou seja, não há presidente, não há representantes, não há ninguém com poder sobre os demais, todo mundo faz o que quer, todo mundo vive do jeito que quer, não há leis, não há nada. E é exatamente o contexto pelo qual nós estamos inseridos no livro de Ruth. Ele se encontra no 10º capítulo do livro dos Juízes. E no livro dos Juízes todo mundo fazia o que queria. Havia uma anarquia estabelecida. Mas isso não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que Deus já estabeleceu. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque olha o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, em Tiago. Tiago vai dizer assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Está vendo aqui essa diferença? Está vendo o princípio aqui por detrás disso? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, Ruth é uma esperança no meio de um caos e no meio de uma anarquia. Todo mundo no livro de Juízes, e principalmente os judeus que eram para seguir a Deus e a lei de Moisés, foi assim que Josué chamou o povo e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está vivendo de qualquer jeito. E no meio desse caos, dessa anarquia, Deus constrói uma história de amor, de amizade, principalmente de fidelidade e lealdade. O nome de Elimeleque, se você não sabe, esse homem da história, o nosso primeiro personagem, quer dizer Deus é meu rei. No meio da anarquia, de um estado onde todo mundo faz o que quer, Deus levanta um homem que diz que Deus é rei dele, mas o fato é que Deus não era rei dele. E a coisa interessante do livro, eu não sei se você já foi curioso o suficiente para chegar até o fim e ler ele, e talvez eu espero que você faça isso várias vezes durante a nossa série, é que o livro começa com um personagem chamado Elimeleque, que diz o nome dele ser Deus é meu rei. Agora, deixa eu trazer você para a mente de um judeu desse período, ok? O nome Elimeleque, a pronúncia Elimeleque em português é exatamente essa, Elimeleque. Só que quando o judeu diz Elimeleque em hebraico, ele não está dizendo Elimeleque nesse sentido. Ele está dizendo Deus é meu rei. Então imagine Elimeleque andando pela cidade, a pessoa encontrar com ele, reconhecer ele. Oi, Deus é meu rei. É isso que os judeus estavam dizendo, porque os nomes tinham um profundo significado para os judeus. Por exemplo, os dois filhos de Elimeleque, Malom e Quileon. Sabe o que Malom e Quileon significa? Doente morrendo. Então a pessoa está andando pela cidade e os nomes eram dados. Se você está grávida, não coloque seu nome no filho, tá? Mas olha só que coisa interessante, a gente vê isso por toda a Bíblia, na verdade. Quando, por exemplo, os filhos de Isaac nascem, quais são os nomes dele? Jacó e Esaú. Por que o nome de Esaú é Esaú? Porque Esaú quer dizer vermelho, porque a pele dele era toda peluda e vermelha. Era um nome que era dado pela aparência da pessoa quando ela nasceu. Então, provavelmente, pense comigo, no tempo dos Juízes, nós ouvimos e lemos no texto que havia o que na terra? Uma fome geral. Como é que esses meninos nasceram? Raquítico, meu amigo. Nasceram doentes, nasceram com fome. Porque a mãe, durante a gestação, provavelmente não teve os alimentos, os nutrientes necessários para que seja uma gravidez saudável. Então, nascem esses meninos. E nós estamos no meio desse negócio aí, onde um Deus é meu rei está andando pela cidade. E Deus é meu rei sai da terra da promessa de Deus e vai para o que os salmos vão dizer que é a lixeira. Que coisa! Que história é essa que nós estamos vendo? Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, que a história começa com um personagem que desobedece a Deus, mas ela termina com o maior rei de Israel. O personagem primeiro da história é Elimeleque, mas sabe qual é o último personagem da história? Davi. Deus é meu rei, não era. E no final da história nós temos um nome, que é Davi, que foi o maior rei da história de Israel. Há um contraste já, uma técnica literária acontecendo aqui para nos mostrar que essa história está inserida no meio do caos, mas Deus continua soberano sobre o caos. Deus continua soberano sobre o caos da sua vida? Amém. No meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, Deus continua sendo soberano, rei sobre a sua vida? Eu espero que sim, porque esse é o meu desejo também. Então, Ruth é um sinal de esperança, da graça de Deus no meio do caos. É uma árvore frutífera no meio de um lamaçal. É como se aquela árvore estivesse lá no meio da lama e você tivesse que passar por toda aquela lama para apanhar o fruto daquela árvore comestível, gostosa, maravilhosa. É isso que está acontecendo. Ruth é essa árvore no meio disso. E na verdade a nossa vida é assim também.
Nós passamos por momentos onde nós nos achamos rei, e nós achamos que podemos fazer qualquer coisa, e esquecemos que temos um Deus sobre nós. Veja o que Charles Spurgeon disse, ele diz assim, as ovelhas podem até cair na lama, mas os porcos se rolam nela. Hello? As ovelhas podem até cair na lama, mas os porcos se rolam nela. Você está entendendo a diferença aqui entre uma e outra? Olha o que C.S. Lewis diz, ele diz assim, porque certamente você cumprirá o propósito de Deus, independente de como você agir, mas faz uma grande diferença servir como João ou servir como Judas. Nós temos escolhas. A liberdade verdadeira, genuína, que não traz consigo falsidade, nem máscara, nem camuflagem, é uma verdade, uma liberdade, onde nós temos o privilégio de escolher viver da forma que Deus decidiu que vivamos. A sua escolha é a seguinte: ou você vai viver para Deus, ou você vai viver contra Deus. Essa é a sua escolha. Assim como o peixe não pode sair da água e querer viver fora dela, assim nós também, dentro do programa e do sistema e daquilo que Deus criou, nós temos uma opção de viver para Deus ou viver contra Deus. O próprio C.S. Lewis disse que no último dia só haverá 2 tipos de pessoas. Umas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e outras a qual Deus diz a elas, seja feita a tua vontade. Qual é a sua escolha hoje? Primeiro caos, uma liberdade total. Segundo, fome geral. A consequência da anarquia do povo de Israel é Deus removendo a bênção sobre eles. A Bíblia cita 13 fomes, e todas as 13 fomes na Bíblia são juízo divino. Consequência de rebeldia contra Deus. Todas as 13 fomes na Bíblia são citadas como punições divinas, e no tempo dos juízes isso acontece novamente. O que nós podemos afirmar com isso? O seguinte, que é muito importante aqui, eu vou ter que entrar numa questão teológica. Deus não é o autor do mal. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso. Deus não é o autor do mal. Eu sei que Ele permite às vezes que algumas coisas ruins acontecem conosco, para que nós não nos esqueçamos que somos sopro e pó da terra. Certas coisas nos sobrevêm para que nós nos lembramos que somos completamente diferentes, dependentes de Deus. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês: se você vivesse uma vida completamente normal, sem caos, sem tragédia, sem problemas, sem situações nenhuma, será que você teria um gosto e uma esperança do que está por vir? Não. Será que seria possível? Eu creio, assim, estou sendo bem realista aqui, que se tudo desse certo aqui embaixo, você ia querer ficar aqui. Porque eu gostaria também de ficar aqui se tudo desse certo. Se tudo ocorresse normalmente e perfeitamente, para que nós precisamos de um céu se tudo dá certo aqui embaixo? Então, o que essa tragédia, ou essa luta, ou essa consequência vem trazer? Esperança. Porque Paulo diz, é nessa esperança que nós esperamos. É uma esperança que sofre dores de parto. Porque o que nós lemos hoje pela manhã em Romanos 8, do 18 em diante, é que nós estamos passando como se fosse dores de partos, assim como a criação também. E todos nós estamos esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. E nessa esperança nós esperamos. Então tem um fator sofrimento que traz e produz esperança. A tristeza, segundo Deus, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 7, produz uma tristeza que leva ao arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então nós temos que entender que o papel do sofrimento nas nossas vidas. E sabe, ao ler essa história, eu não estou querendo colocar a culpa em Elimeleque, não estou querendo colocar a culpa em Malom, em Quilião, em Ruth, em Orfa, em Noemi e os outros personagens que nós vamos ver. Porque eu não acredito que o livro tem essa intenção. Não acredito que o livro tenha intenção. Li vários comentaristas, vários estudiosos, e eles divergiram na sua opinião sobre se Elimeleque pecou ou não pecou. Eu não quero trazer culpados à história, mas nós precisamos observar as consequências das suas decisões. Porque Paulo disse em 1 Coríntios que o que aconteceu com os nossos antepassados, principalmente os exemplos que ele dá no deserto, são como exemplos para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Quantos aqui querem ser melhores ou não cometer os mesmos erros dos seus pais? Levanta a mão. Quantos aqui acham que seus pais querem que você viva assim? Eu quero isso para os meus filhos. Eu não quero que minhas filhas jamais cometem os mesmos erros que eu cometei. E vou falar de tudo e ser sincero o mais franco possível com elas, para que elas entendam a minha história e da minha esposa, para que elas não cometam os mesmos erros que nós cometemos.
Isso é válido, isso é amor, isso é demonstração de valor e de amor para com os nossos filhos. Então, o que essa história está nos dizendo diante de uma fome geral é que nós precisamos dar uma paradinha, sabe? E fazer uma autoavaliação. Olharmos para a história e ver se a razão pelo qual nós estamos vivendo ou passando pelo que nós estamos passando agora não é fruto das nossas escolhas. Porque isso é válido e muito sóbrio da nossa parte e produz muita maturidade. Olharmos para as nossas escolhas e ver se elas não são consequências. É muito interessante, muito sóbrio e maduro de alguém parar um momento da vida e falar assim: por que isso está acontecendo comigo e com a minha família? Será que foi por causa dessas escolhas 2 anos atrás, 1 ano atrás, 1 semana atrás, ontem? E fazer uma reflexão disso e tomar posturas que possam remediar a situação ou mudar a situação é algo muito nobre da nossa parte fazer. Então a segunda causa é uma fome geral. Terceira, uma falha boçal. Agora, antes de olhar a falha de Elimeleque, porque eu quero olhar o resultado, eu não quero olhar a intenção. Por isso nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre intenção e consequência. Eu não quero olhar a intenção de Elimeleque porque eu não posso ler um coração dele. E eu quero, na verdade, me colocar no lugar dele, porque no momento de crise, de fome, eu não sei o que eu faria ao ver meus filhos passando fome. Ok? Vamos ser humanos agora, porque a gente tem a tendência a ser espiritual e nos esquecemos que nós estamos lidando com o ser humano no meio de um caos, onde não há lei, não há governo que ele possa correr, não tem ajuda do governo em Moab, gente. Ok? O governo não vai te pagar 300 mil para você voltar para o Brasil. Não vai te dar ajuda do leite. Né? O Kodomo Teate é uma bênção, né? Ô, coisa boa Kodomo Teate, né? Quando chega, dá um sorriso no nosso rosto, né? Meu amigo, não tem Kodomo Teate em Moab. Não tem. E aí você se coloca no lugar de Elimeleque e você pensa assim: o que eu faria se eu visse minhas filhas morrendo de fome? É muito fácil dizer: confia em Deus, pastor. Meu amigo, tem mães, e a Bíblia nos revela uma mãe como Agar, por exemplo, que estava disposta a morrer para que seus filhos comessem. Para que Ismael comesse. Estava disposta a entregar-se, a não comer e dar ao seu filho. Qualquer mãe aqui pararia de comer para dar comida ao seu filho. Eu sei disso. É o coração de mãe, não é? Então eu não quero julgar a intenção de Elimeleque, mas eu quero ver a consequência do seu ato. Eu já vi um ditado que não me compadeço muito, mas vocês conhecem, que é o seguinte: o inferno está cheio de boas intenções. Já ouviu esse? Já ouviu esse ditado? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Não me agrada esse ditado, mas aqui no caso de Ruth, eu tenho que considerar algo como isso. E eu quero remanejar essa fala e dizer o seguinte: deixa eu correr um pouquinho dessa fala e dizer para vocês o seguinte: o certo é certo mesmo quando todos estão fazendo errado. O certo é certo mesmo quando todos estão fazendo errado e tudo ao seu redor parece errado. O certo continua sendo certo. Então nós temos uma falha boçal aqui, estúpida. Um homem que Deus é meu rei, sai da terra da promessa de Deus e vai para a lixeira de Moab. Terra de inimigos, ele poderia ter morrido no caminho, 60 a 80 quilômetros de distância, havia assaltantes na estrada, colocou sua família em risco, colocou sua vida em risco, colocou tudo em risco, e essa é a consequência que eu quero avaliar aqui hoje. Tudo para não morrer. E o que aconteceu em Moab? Diga que nem o Nelson da Capitinga lá. Qual é o nome dele? Morreu. Não é? O objetivo da vida dele é fugir da morte. O que aconteceu? Morreu ele e seus 2 filhos. Então a primeira falha é de Elimeleque. A primeira falha dele, nós não podemos correr disso. Deus havia proibido o povo de Israel a irem para a terra distante, a se distanciarem do seu povo. Deus havia proibido o povo de Israel de se casarem com povos de outras nações. Por quê, pastor? Deus é racista? Não, meu amigo, porque naquela época o contexto era completamente diferente. Quando você se casava com alguém de outra nação, de outra religião, você não só casava com a pessoa, mas você adotava os deuses dela também. É isso que Ruth está dizendo a Noemi quando ela faz aquela declaração de amor, que agora o meu Deus será o seu Deus. Ela abandona os deuses dela e agora adota os deuses de Noemi. Quando o israelita fazia isso,
ele também tinha que adotar os deuses da terra da sua esposa. Qual foi a razão da queda de Salomão? Se casou com mulheres de outras religiões, de outros deuses, e aqueles deuses corromperam o coração dele, e ele começou a levantar altares por causa das suas esposas a outros deuses em Israel. Isso levou ele à queda dele. Então nós estamos olhando uma falha monumental aqui. Há um problema muito sério. Sabe por quê? Porque Elimeleque era o provedor da casa dele, mas não era o pastor. Ele olhou a situação financeira como a prioridade principal da vida dele, mas ele não visou a questão espiritual. Ele era provedor da sua casa, mas não era pastor da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amigos brasileiros no Japão. Eu encontro muitos homens que têm um coração de Deus, que amam Jesus, mas acham que o seu único papel dentro de casa é ser provedor dela. E eu digo para você que você está colocando a sua família em risco fazendo isso. O homem e o papel do homem é criar um ambiente familiar saudável, é criar uma família numa comunidade saudável, onde seus filhos podem ter bons relacionamentos, sua esposa, amados, terem amigas espirituais, gente que faz ela crescer, gente que chora com ela, gente que participa da vida dela. Esse é seu papel, colocar ela em ambientes onde ela possa crescer, onde ela possa ser nutrida, onde ela pode ter pessoas e mulheres de exemplo, que têm um coração em Deus. Nosso papel é nutrir nossa família em todas as áreas. Nós somos pastores das almas dos nossos filhos e da nossa esposa. Não é só ser provedor. Não pense que você vai chegar diante de Deus um dia e dizer: Senhor, eu paguei todas as contas. Talvez Jesus vai dizer para você: e o cuidado espiritual e emocional com a sua família? Porque você botou isso no bolso e achou que eu ia elevar o padrão financeiro mais alto do que o padrão espiritual. Nós temos que ser provedor das nossas casas, em todos os aspectos. Então a primeira falha é do cabeça, do chefe da casa. A segunda falha são dos filhos. E agora, o que os filhos fazem? Se o exemplo é esse, qual a referência? Posso dizer para vocês, porque as famílias da terra, e principalmente do Japão, estão frágeis e vulneráveis hoje, porque não há referências dentro das casas. Homens bananas. A mulher é mais macho que ele. A mulher toma mais decisões do que ele. A mulher está na frente mais do que ele. Quando tem alguma coisa para decidir, é ela que decide. O que está acontecendo com as nossas famílias? E eu não estou implorando por um machismo ou um autoritarismo. Eu estou dizendo que nós temos um papel mútuo, recíproco, de participar mutualmente das decisões da nossa casa. Porque se você tem uma mulher que nem a minha, por exemplo, você sabe que a sua mulher tem um sexto sentido. Ela não é, homens? Elas conseguem enxergar coisas que a gente não enxerga. Por isso que todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu consulto ela, porque quando esse sexto sentido floresce, parece que ela consegue enxergar o futuro. Aí eu oro e falo assim: Deus, por que o Senhor fez isso com ela e não deu isso pra mim? Isso não é normal. Tá falando que eu fui o rascunho, por isso. Ela foi a obra-prima. É que Deus fez o homem e diz assim: tá faltando uma coisa. Aí foi lá, o rascunho, agora fez a obra-prima. Né? Coitado. Gente, nós somos complementares. O que ela tem, eu não tenho. O que eu tenho, ela não tem. E quando as duas coisas estão alinhadas perfeitamente, debaixo da bênção de Deus, do cuidado de Deus, do temor a Deus, as duas coisas unidas são uma bênção. Essa unidade no casamento, onde dois se tornam um, traz saúde para a família, traz saúde para os filhos. Posso dizer uma coisa para vocês? Casais saudáveis, filhos saudáveis. Casais doentes, filhos doentes. Fato. Eu não conheço até hoje uma família que ama a Deus, que o marido e a esposa caminham juntos com Deus, servem a Deus juntos, que os filhos são rebeldes. Os filhos podem até cair na lama de vez em quando, mas eles têm um temor ali que voltam sempre. Eles não são porcos rolando na lama. Eles são ovelhas que de vez em quando dão uma tropeçadinha, mas lá no tropeço, como filho pródigo, filho mais novo, se lembram que a casa do pai é o melhor lugar para estar, porque na casa do pai tem referência. Está faltando referência, homens.
E eu quero puxar a orelha de vocês e a minha também, porque a razão pelo qual nossas famílias são tão frágeis hoje, e a igreja é tão vulnerável e tão fraca hoje, é porque os homens esqueceram do seu papel. E aí os filhos vão seguir os exemplos dos pais. Malon e Quilion poderiam ter viajado, era uma semana para voltar a Belém e encontrar esposas judias, mulheres da mesma religião, dos mesmos deuses. Mas eles decidiram casar com moabitas, e casar com moabita, de acordo com a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 7, era pecado, era abominação. Deus impediu os israelitas de casarem com moabitas. Impediu. Expulsaria eles 10 gerações do arraial de Israel se eles casassem com a moabita. Porque os moabitas eram perigosos, sacrificavam seus filhos aos deuses, eram rebeldes, idólatras, depravados, imorais. Era gente que virou as costas para Deus e não estava nem aí. E Deus disse assim, você não pode se misturar com eles, porque eles vão influenciar vocês. E é por isso que Josué chama o povo e diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês decidem a quem vocês vão servir. Nós estamos vendo uma falha boçal. Elimeleque estava preocupado com a saúde física e a nutrição física de seus filhos e sua casa, mas não pensou nem por um minuto na saúde e na alimentação espiritual dos mesmos. Eu prefiro encontrar uma família passando necessidade que ama a Deus do que uma família bem suprida que não conhece. Eu prefiro pastorear famílias que passam por lutas e tribulações e necessidades do que passar por famílias ricas que não se lembram de Deus. A prioridade é a vida espiritual. E se a vida espiritual tiver em ordem, as outras coisas vão fluir naturalmente em nossas vidas, porque elas não serão deuses para nós, não serão ídolos para nós, mas serão acessórios que irão acrescentar e trazer uma melhor qualidade para nossas vidas. Então houve uma falha boçal. E qual é o resultado da falha boçal? Funeral. Aí você pergunta para mim, por que o nome dela é Amarga? Você já perdeu alguém? Já perdeu duas pessoas na mesma época? E 3? Imagina você perder 3. E não é assim, o primo que morava lá no sul do país. É o pai, o marido, um com ela. Os 2 filhos, ela só tinha 2 filhos. E ela perdeu os 3 em 10 anos. Os 3, diz o texto. Ou mais um pouquinho. Ela perdeu os 3. Você acha que a amargura é um pouco? Eu acho que ela tem todo o direito de ficar amarga, para ser sincero. Amarga é pouco. Ela devia ter chutado o balde enlouquecido e se matado, sei lá. Porque se você entende um pouquinho só do contexto, primeiro, uma viúva já corria risco e perigo, porque ela não poderia ser alimentada, a não ser que ela tivesse parentes. E aí, quem deveria trazer o suporte e cuidar dela agora, morre também. Ela está completamente desamparada, sem esperança e sem futuro. Acabou. Sabe qual era o destino dela? Prostituição. Porque é isso que acontecia com as mulheres viúvas em Israel. Quando não tinham provedor, elas se prostituíam para pagar e comer. O destino de Noemi era prostituição, já estava fadado o destino dela. E você diz que amargo é pouco? Amargo é só o começo, queridos. Então, o 4º tema é funeral, mas o último tema é uma realidade final. E qual é a realidade final? É que uma família que andava com Deus, na terra prometida, toma uma decisão em um tempo de crise e tragédia, pela qual eles queriam evitar, e em vez de expulsar a crise, ela veio sobre eles como uma avalanche. Em vez de expulsar a crise, ela veio sobre eles como uma avalanche. Essa é a realidade desses primeiros versículos do texto. É isso que nós estamos vendo. Então vamos lá? 5 coisas. Primeiro, diga, liberdade total. Liberdade total. Segundo, fome geral. Fome geral. Terceiro, falha boçal. Falha boçal. Quarto, funeral. Funeral. E quinto, uma realidade final. Nós estamos aqui agora. Já nós vamos... Eu sei que é meio depressivo o que eu estou dizendo. Não sei, mas é necessário nós fazermos uma autocrítica e um diagnóstico da nossa realidade primeiro, porque essa semana, eu não sei você, mas eu me senti assim no mundo. Eu não sei se você está reparando as notícias lá da sua terrinha, o que está acontecendo lá na anarquia brasileira, mas os homens se acham acima da lei no Brasil. E eu assistindo alguma das entrevistas ou delações do presidente da JF, da JBS, eu achei que o cara estava brincando de banco imobiliário.
Porque o cara falava 17 milhões, 500 milhões, 500 mil por semana. Eu falo assim, cara, cadê esse dinheiro? Eu nunca vi tanto dinheiro ser falado assim, rindo. O cara ria. Eu comprei um apartamento pequenininho, 17 milhões. Eu falo assim, 17 milhões, me dá 500 mil, eu tô feliz da vida. E falava assim, como se fosse assim, dinheiro de brinquedo. E sabe o que é isso, querido? Eu não estou querendo trazer assim, um ar de jocoso para vocês, de brincadeira aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que quando os homens se acham acima da lei, quem paga o prato somos nós, quem paga o pato somos nós. É o que está acontecendo em Israel nesse momento. E nós precisamos fazer uma verdadeira avaliação disso, porque é muito fácil nós olharmos com um tom de indiferença. Isso foi Elimeleque, isso é o Brasil, essa é minha tia que está morando lá, coitada, vai sofrer tanto, eu estou aqui no Japão de boa, as leis funcionam aqui, as coisas estão bem aqui. E a gente pode fazer essa avaliação e nos distanciarmos da situação, mas a verdade é que é fácil você olhar para um político que está roubando 20, 30, 40, 500 milhões e esquecer que talvez as nossas escolhas hoje, nas coisas pequenas, nós estamos cometendo o mesmo erro que eles. Talvez não é 500 milhões de reais que você vai ganhar da JBS, viu, meu amigo? Mas talvez é uma isenção de imposto que você não devia receber, mas por causa de um esquema que você fez lá na prefeitura, você recebeu. Ou, deixa eu ser mais claro ainda, talvez vai ajudar você um pouquinho. Eu vou falar para você para eles não se sentirem ofendidos, tá? Se você me ama, vai ser isso. Talvez é quando você tem 15 minutos de QQ e você tira 25 e vai dormir lá atrás e ninguém sabe. Será que é para a igreja? Aí isso acontece, Thalita. A gente chega lá na linha. A gente chega lá na linha e fala assim: o Brasil só tem corrupção, tudo safado, bandido, político corrupto. Aí você chega pro cara e fala assim: quantos minutos você tirou o seu QQ? Vamos trocar assunto. Porque é muito fácil olhar a situação alheia, né? Mas enxergar as nossas pequenas decisões que podem nos levar às consequências terríveis da nossa vida, isso a gente coloca de lado e releva. Então eu quero olhar para essa situação hoje e dar a vocês 4 princípios aqui. Espero ajudar vocês a não olharem essa história com um olhar de indiferença, mas olhar e se entregar e entrar e mergulhar nessa história e poder dizer ao sair daqui nessa manhã: eu sou Elimeleque, eu sou órfã, eu também não sou leal a Deus nos momentos de crise, eu também abandono o barco quando eu deveria permanecer, eu também fujo das crises da minha vida e não aprendo com elas. Eu quero que você seja uma dessas pessoas hoje, porque eu tive que me colocar aqui e entender que muitas das vezes eu sou covarde. E covarde em coisas simples e pequenas, queridos, como orar com as crianças antes de dormir. Tô cansado hoje, vai você, mulher. Covardia é seu papel, palhaço. Estou falando pra mim, tá? Não é pra você não. Estou falando pra mim. Eu penso assim: seu omisso, o que você está fazendo? É seu papel, que referência está dando? Com que homens essas meninas vão casar se não verem em você um homem de Deus? Porque eu temo, sabe, das minhas filhas não verem em mim um exemplo de Cristo e buscarem outro exemplo lá fora. Eu não quero que elas sofram. Eu quero que elas casem melhor do que eu. Eu quero que elas prosperem mais do que eu. Eu quero que o futuro delas seja realmente esperançoso, muito mais do que o meu. Mas as minhas decisões hoje têm consequências diretas na vida delas. O pai omisso que eu sou hoje pode ter um efeito direto na vida delas. A falta de espiritualidade da minha vida hoje pode ter uma consequência direta na vida delas. E na dos seus filhos também. E a gente vai brincando de vida aqui embaixo. E a gente vai brincando de Japão, e vai brincando de economia, e vai brincando de banco imobiliário. E achando que a vida passa e Deus vai dar um jeito, e que nós vamos jogar toda a responsabilidade para Ele. Fala assim: Senhor, eu vou na igreja todo domingo, cuida dos meus filhos. Você está enganado, não é assim que funcionam as coisas. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade como comunidade. É o que nós oramos pelos dias aqui. A dor dele é a nossa dor. O cuidado dos seus filhos é nosso cuidado. Nós precisamos nos responsabilizar, porque senão nós somos um bando de meninos brincando de viver. Gente, abre parênteses aqui e vou falar para os homens de novo, tá? Alguns de vocês estão com 30 anos na cara e vivem como se tivesse 15. Por que você não ajudou sua esposa hoje em casa? Estava passando na fase do videogame.
40 anos na cara, jogando videogame ainda, até 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. Gente, acorda. Acorda, a vida vai passar e depois você vai chorar. E vai se arrepender e vai ter um remorso imenso de que não fez o que deveria ter feito. Aí depois vai pedir oração pro pastor, meu filho está nas drogas, está vivendo com gente um monte de errado. Você não participa, você não vive, você não interage, você não tem comunhão. E aí depois você quer intervenção e não vai ter intervenção. Porque Deus não quebra a lei da lógica para poder favorecer você. Ele é muito misericordioso e tem coisas que Ele faz que eu até me surpreendo. Mas o fato é que aquilo que você planta, você colhe. E clame pela misericórdia de Deus, que alguns plantios nós não experimentemos em nossa vida. Clame pela misericórdia de Deus. Então, 4 princípios, amém? Primeiro, aprenda a viver a vida pelo ponto de vista de Deus. Primeira coisa que eu vejo nessa história, aprenda a viver a vida pela perspectiva, pelo ponto de vista eterno de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a providência de Deus é maior do que a capacidade do homem de trazer tragédia sobre si. Você ouviu? A providência de Deus é maior do que a capacidade do homem de trazer tragédia sobre si. O que prevalece nessa história não é a tragédia familiar, é a provisão de Deus sobre essa família. Porque Noemi poderia ter se tornado uma prostituta. E eu, particularmente, creio que Deus levantaria outro para trazer o Messias à terra. Mas ela não tomou uma postura como essa. Ela creu mais em Deus do que na sua capacidade de providenciar para si mesma. A providência de Deus é maior e mais capaz do que a possibilidade do homem de trazer tragédia sobre si. A providência de Deus é maior do que a tragédia familiar. Lembra da história de Marta, quando seu irmão morreu, Lázaro, e ela veio chorando, correndo. Jesus demorou 4 dias para chegar. Lázaro já estava morto, cheirando, fedendo. E ela chegou e disse a Jesus: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse assim, em outras palavras, conjecturando aqui: Marta, a providência do eterno é maior do que a tragédia humana. A providência e a soberania do eterno é maior do que a tragédia humana. A história de Lázaro termina com uma ressurreição e alegria e felicidade. E essa é a nossa esperança. Noemi, nesse momento da história, se via como alguém amaldiçoada por Deus. Você também sentiria a mesma coisa, não sentiria? Você perde seu marido, você está numa terra estranha e perde seus 2 filhos. Ela disse, nós vamos ler isso daqui a pouco, lá na frente, que Deus me puniu, Deus me castigou. A razão de eu estar amarga é porque Deus está contra mim. Essa seria a minha visão também. Porque perder 3 pessoas que você tanto ama em um curto período só pode ser maldição. Ela via dessa forma. Mas tem um outro personagem na Bíblia que não viu dessa forma. O nome dele era Jó. Jó olhou diante da calamidade. Ele perdeu 7. E todos os seus bens. O homem muito rico e próspero. Perdeu tudo que ele tinha. E ele olhou para Deus e disse: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A providência de Deus é maior do que a tragédia humana. Pela perspectiva de Noemi, ela era amaldiçoada, desgraçada, amarga e sem esperança. Pela perspectiva divina, ela seria uma das maiores protagonistas da história da redenção. Porque a decisão dela de seguir a Deus e voltar para Belém, e ter feito o Deus de Israel o Deus dela, e fazer da sua nora alguém que ela ia caminhar, ia consolidar, ia amar, ia cuidar, fez com que o Deus de Israel fosse o Deus de Ruth, e através de Ruth o Messias viria à terra. Pela perspectiva dela, amaldiçoada. Pela perspectiva de Deus, protagonista da maior história da terra. Abraão, quando Deus pediu o seu filho, não sabia que aquela entrega, a qual ele esperou aos 100 anos de idade para receber, transformaria ele num homem de muitas nações. Ele teve que entregar um. E naquele momento de entrega, ele achou que tinha acabado a sua esperança e tinha acabado todo o seu futuro e tudo aquilo que ele tinha guardado. Mas através daquela entrega, Deus o fez um pai de multidões.
Aprenda a olhar todas as perspectivas e todas as circunstâncias da sua vida pelo ponto de vista de Deus. Posso dizer algo para você? Tem alguns de vocês aqui que muitas das decisões que vocês estão tomando hoje, de se firmarem com Deus ou não, terão reflexos diretos nas vidas dos seus netos. E você não tem nem ideia disso. A sua conversão e a sua mudança de vida mudou completamente a trajetória da sua família e dos seus filhos e dos seus netos. Você não tem ideia, mas você está sentado aqui agora e a história da sua família mudou por causa disso. Eu quero dizer isso com toda a clareza do mundo e afirmar isso com todas as letras. Que se você buscar a Deus, o Deus de Israel, o Deus fiel, o Deus imutável, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, isso trará consequências diretas à sua família, aos seus netos e aos seus bisnetos. E quantos desses Deus permitir que você crie e veja crescer? Comece a olhar tudo pela perspectiva divina. Sabe por quê? É melhor morrer de fome no lugar da obediência do que morrer de amargura no lugar da desobediência. O que eu disse? É melhor morrer de fome no lugar da obediência do que morrer de amargura no lugar da desobediência. É a história de Noemi. Então, primeira coisa, aprenda a viver pelo ponto de vista de Deus. Segundo, quando falta pão na casa do pão, confie mais no Deus do pão do que no pão de Deus. Quando falta pão na casa do pão, confie mais no Deus do pão do que no pão de Deus. Elimeleque focou na provisão. Noemi focou no Deus da provisão. Os resultados foram opostos. Você acha que você veio para o Japão por causa do dinheiro. Deus te trouxe a essa igreja, levou você a Cristo e a sua vida mudou. Você achou que você veio aqui para ser um milionário e você se tornou um missionário. E missionário é pobre, viu, gente? Não tem nenhum. Não cria esperanças. Missionário vive no que tem de hoje, meu amigo. Amanhã é só pela graça de Deus. Amanhã pertence a Deus. Esse é o lema do missionário. Amanhã pertence a Deus. Você achou que viria se tornar um milionário. Alguns de vocês se tornaram milionários, né? Você tem 1 milhão na conta. É verdade, nunca tinha pensado nisso, pastor. Eu já tive 1 milhão na conta, sou um milionário. Agora faz a conversão. Tá longe 1 milhão, meu amigo. Tá muito longe. Quando a crise chega, você tem 3 opções. Qual você quer ouvir primeiro? Tem o nível easy, nível médio e nível hard. Jogadores de game aqui, né? Como é que é os níveis? Fácil, médio, hard. É hard, não é, Takashi? Né? Aquele que você não consegue matar aquele carinha nem a pau, né? Lá naquela fase lá, né? Hard. Nível easy, quer? Nível easy? Nível fácil. Fugir do problema. Quando a crise vier, nível fácil, nível easy. Fala easy. Easy. Muito bem, vocês são agora poliglotas. Fuja do problema. Essa é a forma mais fácil. E sabe o que está acontecendo hoje por causa da fragilidade em nossas casas? A geração de hoje não sabe lidar com o problema. Porque quando tem problema, atalho. Quando tem problema, busca ajuda com o outro. Quando tem problema, não enfrenta, foge. Então, nível easy, quando a crise vier, fugir. Nível médio. Quer saber o nível médio? Suportar o problema. Agora, isso requer muita maturidade e caráter. Suportar requer maturidade e caráter. E tem promessa de Deus para você nisso, sabia? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vocês tentação que não seja humana. E Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que vocês podem resistir. Mas antes, com isso, vos dará o escape para que possais suportar. Não veio tentação sobre vós que não seja
humana. E Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podes resistir. Não é um versículo que diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós? É ou não? Não. Pegadinho do malandro. Não é isso que o texto diz. Diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sem sujeição, você não vai resistir ninguém, cara. Se não sujeitar, não é você que resiste o diabo, é Deus que resiste por você. Você acha que tem páreo pro diabo? Ele te dá uma surra, cara. Acaba com você. Se não for o sangue de Jesus na sua vida e a vida dele em você, assim, é sopro. Faz assim, ó, meleca você pra ele. É só na força do seu poder que nós vencemos as artimanhas do diabo. Fortalecei-vos na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente ama a armadura de Deus, mas esquece que o versículo começa assim: fortalecei-vos na força do seu poder e revesti-vos da armadura de Deus. Amém? Amém. Nível hard? Nível médio é suportar, ok? Então você está lá assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nível hard: usar o problema para o seu aprendizado. Todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão os conheceu também os predestinou para que sejam conforme a imagem do seu Filho. Usar o problema como aprendizado. Agora, isso requer sabedoria e revelação. Pergunta: como que eu adquiro sabedoria? Tem promessa. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: lhes falta sabedoria? Peça, porque Deus dá a cada um sem censura, liberalmente, a todo aquele que pedir. Ai, pastor, faltou sabedoria. Não, faltou entendimento. Sabedoria já tinha. Sabedoria, Deus prometeu dar de graça, liberalmente. O que faltou foi entendimento para aplicar a sabedoria. Porque muitos de nós aqui temos muito conhecimento acerca de Deus. A gente sabe o nome dele, sabe como é que ele agiu no Antigo e no Novo Testamento, mas muitos de nós não sabemos como aplicar isso em nossas vidas. Nós temos Elimeleque não como Senhor e como Rei. Nós temos Elimeleque como uma figura que nós queremos nos conformar. Muitos de vocês aqui, desculpa eu falar, não quero ofender ninguém, mas vocês falam que Jesus é seu Senhor, mas você não vive como se fosse verdade. Vocês falam que Jesus é seu Senhor, mas você vive como se isso não fosse verdade. E por isso, fracasso, frustração, fé sem resposta e fé sem experiência. E aí você vem aqui todo domingo com gás lá embaixo, vazio, tanque vazio, buscar encher o tanque. E sabe o que acontece? Deus é tão bom que ele dá até um pouquinho de gasolina para você, mas acaba ao sair daqui. Porque a sua vida não é uma vida com Deus. É uma vida a qual você faz Deus útil para você. E por isso você se frustra o tempo todo. Então, nível fácil, fugir do problema. Nível médio, suportar o problema. Nível hard, usar o problema para o seu aprendizado. Terceira coisa: as tragédias da vida não podem anular os propósitos de Deus. Você pode dizer isso para 3 pessoas? As tragédias da vida não podem anular os propósitos de Deus. As tragédias da vida não podem anular o propósito de Deus. Amém? O que você está falando, pastor? Que todas as coisas estão determinadas? Não acredito em determinismo. Não acredito que está tudo bonitinho, há um destino e eu sou exatamente isso. Acredito que Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe o nosso futuro, mas Ele não determinou isso. Não determinou, Ele sabe. Posso dar um exemplo disso? Eu sei que eu comi pizza ontem. Gostosa, gente. Lá do Costco, assim, sabe? Cheio de bacon, queijo. Pergunta: posso eu voltar lá e mudar o sabor? Não. É exatamente assim que funciona a onisciência de Deus. Mesmo Ele sabendo o futuro, Ele decidiu no seu caráter, e por algumas intervenções ao longo da história humana, Ele decidiu que aquilo seria exatamente da forma que Ele planejou.
Nós não acreditamos em coisas pré-determinadas. Nós acreditamos que nós temos uma responsabilidade diante das escolhas hoje. O que você escolhe hoje terá consequências no seu futuro. A Bíblia nos ensina que a primeira ação é de Deus, mas a reação e responsabilidade é nossa. Pela graça vós sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é mediante a fé, para que nenhum de vocês se glorie através das obras, porque Deus preparou de antemão as obras para que nós pudéssemos andar nelas. Está vendo? Ação de Deus, responsabilidade humana. Ação de Deus, responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O que eu quero dizer com isso? Que a liberdade total, a fome geral, a falha boçal, os funerais não são consequências suficientes para mudar o propósito de Deus sobre Ruth. Não mudou. E não vai mudar o seu. Se você crer e confiar e manter-se firme e acreditar que tudo está trabalhando para o seu propósito, de conformar você à imagem de Cristo, não tem tragédia humana que irá impedir o propósito de Deus na sua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém, igreja? E última coisa, Deus é especialista, expert, em transformar tragédia em renovo. Essa é a história de Ruth. Deus é especialista em transformar tragédia em renovo. Escute o que diz Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A participação no reino de Deus não depende de carne e de sangue, mas sim da obediência em fé. A participação no reino de Deus não depende de carne e nem de sangue, mas sim da obediência em fé. Posso fazer uma pergunta para a gente terminar? É um milagre ou não é você estar sentado aqui hoje? Você consegue fazer uma retrospectiva da sua história e ver que é a pura graça e a pura misericórdia de Deus que tem você sentado na igreja hoje? Porque se você não reconhece isso, tem alguma coisa muito errada com você. Porque não era para você estar aqui hoje. Não era para o seu futuro, agora, acabar aqui nesse momento. Não era para você estar experimentando esse momento dentro de um ambiente espiritual, onde pessoas espirituais se reúnem para buscar o Deus e único Deus espiritual. Não era para ser assim. E na história de Ruth, na história de Jesus, na história dos personagens bíblicos, também não era para assim, mas a mão de Deus estava sobre todas. Se você for ler Mateus 1 essa semana, por exemplo, você vai ver a genealogia de Jesus. E sabe o que está na genealogia de Jesus? 4 mulheres. 4 mulheres. Primeira delas, prostituta, Raabe. Conhece essa mulher? Lá em Jericó, resgatou os espias, salvou a vida deles, Deus poupou a vida dela. Genealogia de Jesus, Raabe, prostituta. Sabe qual é a outra? Tamar. Sabe quem é Tamar? Alguém que adulterou com seu sogro. A história dela teve fim devido à escolha dela? Não, Deus transformou aquela tragédia em renovo. Genealogia de Jesus. Quer ver a terceira? Ruth. Moabita, inimiga de Israel, seguidora de outros deuses, idólatra. Genealogia de Jesus. Sabe qual é a quarta que todo mundo conhece? Batseba, adúltera. Adulterou com Davi. Nenhuma dessas consequências e nenhuma desses resultados e dessas escolhas foi suficiente para acabar com a história e o propósito de Deus sobre essas vidas. Sabe por quê? Porque o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. 4 aplicações e a gente termina. A primeira delas foi: aprenda a viver pela perspectiva de Deus. Segundo, quando falta pão na casa do pão, confie no Deus do pão e não no pão de Deus. Terceiro, as tragédias da vida não podem anular os propósitos de Deus. E quarto, Deus é especialista em transformar tragédia em renovo. A segunda maior declaração da Bíblia se encontra no livro de Ruth. Ruth olha para sua nora, desesperada, sem esperança, pensando-se amaldiçoada por Deus, e diz assim:
Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Sabe onde esse versículo é mais usado hoje em dia? Casamentos. Porque o texto aqui no hebraico, quando Ruth diz assim para Noemi, e a sua nora se apegou à sua sogra. Apegar é a mesma palavra no hebraico que fala sobre quando Adão se apegou a Eva, lá em Gênesis capítulo 2. Pense na relação dessas duas mulheres e pensa nesse comprometimento. E pense agora na sua relação com Deus e como está o seu status relacional com Ele agora. Se Jesus voltasse aqui após esse culto, a gente saísse, visse no céu Jesus voltando, você tinha plena convicção de que sua vida estava em Deus e que você estaria com Ele? Se você veio aqui hoje meio balanceado, se você ouviu algo que Deus queria te dizer e você precisava ouvir, que tal nessa manhã você tomar uma decisão de parar de viver como se você fosse rei e deixar Deus ser verdadeiramente rei? Amém. Jesus abriu mão de tudo que Ele tinha por você. Jesus, a Bíblia diz que Ele era rico e se fez pobre, por mim e por você. Ele não é Elimeleque, Ele é o oposto. Ele não é um espelho de Elimeleque. Elimeleque fugiu na hora que faltou provisão. Jesus tinha toda a provisão e saiu dela para estar conosco. Eu não sei onde você se enquadra hoje no seu relacionamento com Deus, mas quem sabe Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar. Sabe que tem 3 verbos aqui no capítulo 1 que chamam muito a minha atenção. O primeiro deles é sair. Ruth, sua família, saíram. Elimeleque, Noemi, saíram. O segundo é chegar. Você vai ver lá, se você for ler, você vai encontrar esses verbos saltando das páginas. Sair, chegar. E sabe qual é o último? Voltar. E quem sabe hoje nessa manhã, Deus está te chamando para você voltar. E parar de brincar. Porque a vida é séria. E é tão séria que Ele deu a vida dele por você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.